Marcela Gomes. Roda a vinheta. A nossa colunista angiologista, doutora Marcela, já está aqui com a gente. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Bom início de semana para a senhora. Bom início de semana. Praga estava me dizendo que ele acorda com cãibra, tá na madrugada e de repente ele acorda com a perna doendo. É possível? Então, é possível sim, Fernandinha. Acontecer dormindo? Sim, nesses casos acontece mais por conta de algum espasmo muscular mais forte, né? Que aí dá aquela dor, aquela sensação realmente que você não aguenta nem mexer a perna. Se você olhar, tá aquele músculo bem endurecido. Então, existem várias causas de câimbras, né? Quais são as principais, doutora? Pois é, existem tantos distúrbios que a gente chama de metabólicos, onde a gente tem a deficiência de alguns íons, como potássio, magnésio. Isso são causas importantes, em que é importante a gente fazer exames de sangue para a gente ter certeza se está tudo bem. Pacientes, muitas vezes, que têm doenças renais, podem também ter mais cãibra, justamente porque esse potássio ele aumenta mais na circulação também. Então, todas essas causas, elas devem ser vistas numa boa avaliação. Agora, também chamou a atenção as causas que são circulatórias, né? Então, a musculatura, uma vez que ela esteja com falta de oxigênio, você vai ter uma tendência maior a ter câimbras. Então, seja porque você não vai ter aquele suprimento sanguíneo efetivo, como também, se você não tiver uma boa drenagem de sangue, isso pode acarretar as câimbras. A câimbra pode ser, principalmente a que é frequente, sinal de uma outra doença? Sim, pode ser sinal de outra doença. Por exemplo, alguma doença que esteja fazendo alterar os níveis de potássio, os níveis de magnésio no sangue. E também tem a questão da própria doença muscular, né? Existem aquelas doenças musculares em que você pode ter alguma alteração no músculo propriamente dito, às vezes até exercícios que são feitos sem tanto cuidado, né? Sem um acompanhamento correto, às vezes em excesso, você pode ter o que a gente chama às vezes de miosite, você tem uma inflamação na musculatura, um cansaço dessa musculatura, e aí você vai ter as câimbras. Muita gente diz assim, mas é porque fulano não alongou antes de fazer o exercício físico. Aí já tem pessoal que diz assim, não, alonga depois. Qual é o ideal, antes ou depois, doutora? Eu já perguntei isso pro meu personal e eles sempre falam, interessante, porque antes, quando eu ia pra academia... No início dos primórdios, a gente vamos alongar, né? Aí hoje eles já falam que nesse alongamento você já pode ter algum tipo de ruptura do músculo, né? E já provocar alguma lesão muscular, que o ideal é depois. Nesse mérito a gente não vai entrar, né? Mas é importante sim você fazer alongamentos, porque a musculatura, às vezes você fica, que o pessoal até chama de encurtado, né? Sim. Então você fica com aquela musculatura que ela não está tão alongada, e aí qualquer tipo de movimento um pouquinho mais brusco, se você precisar fazer um esforço maior, você pode acabar tendo uma lesão muscular e até mesmo as câimbras. Sentir câimbra de vez em quando é normal? Fernandinha, é porque assim, às vezes nossa musculatura ela sente, né? E às vezes você pode ter uma contração involuntária numa intensidade maior e isso provocar dor. Cãibra e formigamento são coisas distintas. São coisas diferentes. A cãibra é aquele espasmo muscular mais forte, fica aquele endurecido, dolorido, né? Enquanto que o formigamento é aquela sensação de dormência, que você não está sentindo muito aquela área. Tem uma paciente que hoje falou para mim, doutora, eu podia botar meu pé no algodão e no prego e para mim dava na mesma. Você já pensou o nível de parestesia que chama? Então, o formigamento vai mais para essa área de sensibilidade alterada, de pouca sensibilidade, enquanto que a cãibra vai mais para a dor. Uma coisa interessante é que existe uma síndrome chamada síndrome da pedrada. Isso mesmo, da pedrada. Então, o paciente, ele sente como se ele tivesse levado uma pedrada na perna, na panturrilha. Tanto que os pacientes procuram a pedra e não acham essa pedra, porque na realidade foi uma cãibra, né? Uma contração muscular tão forte que rompeu a musculatura. Nossa! Isso forma um hematoma dentro do músculo, que às vezes até num volume considerável, e simula uma TVP. Então a gente acha que foi uma trombose pelo sintoma. Sim. Porque a panturrilha ela vai crescer, porque sangrou, né? Vai ficar endurecida por conta do hematoma e fica muito dolorida. Então é um dos diagnósticos que a gente chama de diferenciais da TVP, ou seja, da trombose venosa profunda, seria essa síndrome da pedrada, que começa com uma sensação de cãibra muito forte. Vamos ver as perguntas dos telespectadores? Vamos começar com a Cida.
dá o relato da Cida pra gente, ela é diabética e às vezes ela sente coceira imensa nos pés. Ela quer saber se tem alguma relação. Outra coisa é que depois que teve chikungunya, ela tem muito formigamento nos pés. Tem também ligação? Cida, que está em Santa Rita. Beijo pra você, Cida. Obrigada pela sua pergunta. Olá, Cida. Então, o diabetes, ele vem acompanhado tanto das alterações glicêmicas, né, que a gente sabe que pode lesionar, provocar lesão na retina, no rim, mas também na circulação, e isso vai fazer com que aquela pele ela não fique bem nutrida. Então, você começa a ter mais ressecamento, mais o que a gente chama de eczema. Então, é uma pele que vai ficar mais suscetível tanto a lesões, mas que também vai sofrer muito com manchas, com coceira, justamente porque não é uma pele que está bem nutrida, já que pode ter alguma alteração de circulação, que é o que a gente chama de vasculopatia diabética. É muito importante, Cida, fazer uma boa hidratação dessa pele, tá certo? Em relação à chikungunya, de você ter mais formigamento nos pés, pode ter relação, porque a gente sabe que a chikungunya, ela provoca não apenas aquelas dores articulares, que às vezes a gente via muito na dengue, né? Dor muscular, dor articular. Mas você também tem um acometimento dos linfáticos. É mais sistêmica, né? Exatamente. Tem pessoas que ficam 2 anos ainda tendo sequelas dessa doença. Então, é muito importante que mantenha um bom acompanhamento, inicialmente até com um reumatologista, para ver como é que está a atividade dessa doença. Obrigada, Cida, pela pergunta. Vamos para mais um. É o Gleidson. Ele fala: boa tarde, eu tenho muitas câimbras. Até dormindo, eu acordo, a dor é muito forte. Ultimamente, estou tendo dentro da piscina ou tomando banho de mar. O que é que pode estar causando essas câimbras? O Gleidson Pessoa, também de Santa Rita. Obrigada, Gleidson, pela sua pergunta. Então, Gleidson, aquilo que a gente falou, existem várias causas que podem estar levando a estar acontecendo essas câimbras. Agora, sim, uma coisa é ocasionalmente a gente apresentar um câimbra, outra coisa é direto, né? Até dormindo, como você relatou, e até em momentos perigosos, né? Porque você na piscina, no mar, pode até levar um afogamento por conta de uma câimbra. Então é importante sim você procurar um médico, pode iniciar com um cirurgião vascular sim, mas pode iniciar também com um ortopedista, para ver por que isso está acontecendo, fazer as investigações para poder resolver esse problema. Pode colocar mais uma, diretora? Dá tempo? Tá, Maraísa. Oi, Fernandinha e doutora Marcela. Meu pai tem 66 anos, é paciente de AVC, tem câimbras frequentemente. A câimbra tem relação com acidente vascular cerebral? O que fazer para aliviar? Bom, Maraísa, pode existir algum tipo de relação quando a gente pensar que o AVC pode deixar alguma sequela, não é verdade? Então, às vezes, aquele paciente ele não vai movimentar mais aquele membro como deveria, ele não vai mais andar como deveria. Então, isso tudo causa alterações naquela musculatura que antes funcionava de uma forma e agora está funcionando de outra completamente diferente. Então, isso pode levar a alterações, eu acredito até que musculares mesmo, pode ser que não seja nada que a gente chama metabólico, alguma doença em si, mas apenas pela sequela, por conta do AVC, de não estar movimentando esse membro como deveria, isso está levando a essas câimbras. É difícil a gente falar, sabe, Maraísa, assim, o que deve fazer. Caso eu esteja correta e seja por isso, eu acredito que uma fisioterapia pode ajudá-lo bastante. Ou seja, já tem 66 anos, já teve um AVC, está sentindo câimbra, tem que buscar um auxílio nisso aí, né? Até porque é muito doloroso mesmo, muito incômodo. Ruim, e às vezes, se você estiver andando, pode ser perigoso se estiver numa piscina, como a doutora Marcela falou, no mar. Então é perigoso, não é simplesmente uma sensação local, não, né? Pode trazer sequelas mesmo. A Adriana comenta, diz assim: boa tarde, meninas. Obrigada pelo meninas, né, doutora? Adorei. Ela disse que sentia muita câimbra na adolescência. Ela disse que quase todas as noites, geralmente nas 2 panturrilhas. Hoje, aos 29 anos, ela está grávida do 2º filho e voltou a ter câimbras novamente durante as noites de sono. O que é que pode estar contribuindo para isso? Existe na adolescência a questão do crescimento, sabe? Então, durante a fase de crescimento, existe realmente aquelas dores nas pernas, que às vezes aparenta até ser câimbras. E isso, a partir do momento que se vai chegando a um ritmo de crescimento, que já passou aquela fase maior, isso tende a ir diminuindo. Claro que existem outras causas para isso, né, que deve ser investigado, mas já que isso foi na adolescência, depois parou, depois entrou num equilíbrio, provavelmente pode ter sido isso, certo? Agora, já que veio na gravidez, agora retornou, pode ser por conta de todo aquele estímulo hormonal da gestação, que a gente sabe que vai
também comprometer a questão da circulação, então isso pode também ter influenciado, mas também todas as outras alterações de aumento de peso na gestação, sabe? Falta de atividade física, que na gestação muitas vezes a gente não se sente tão segura para fazer atividade física como faria antes, mesmo às vezes até a obstetra liberando, né, Fernandinha? Sim. A gente sente aquele receio, né? É. Então, por um cuidado, claro. Então, é interessante que faça um acompanhamento para Uma saber avaliação, por que isso né, está para ver acontecendo. direitinho. A Edileide comenta com a gente o seguinte, ela diz que mora em Mangabeira 8, obrigada pela sua participação, viu, Edileide? Doutora, sinto muita cãibra e dor na panturrilha, na mesma perna, só que ela tem um cisto nessa perna de cisto de Baker, é assim que fala? Cisto de Baker. Baker, tem alguma coisa que eu possa fazer? Então, primeiro explica o que é um cisto o que é um cisto de Baker, né? É um cisto que se desenvolve aqui atrás do joelho, né? A gente chama de fossa poplítea. E esse cisto, muitas vezes, ele está associado a pacientes que já têm alguma alteração na articulação, como, por exemplo, artroses. E esse cisto, ele muitas vezes, ele aumenta, diminui e ele pode, inclusive, romper. E nesses momentos em que ele aumenta ou que ele rompe, ele pode causar uma dor muito forte, que pode, inclusive, também simular um episódio de trombose, caso seja um cisto de Baker, que a gente chama de roto, que ele rompeu e ele sai, aquele líquido que estava no cisto, ele sai entrando por dentro da musculatura, a gente chama de dissecando as fibras musculares, mudando ela de lugares, assim como se fosse rasgando mesmo. Isso provoca muita dor, provoca inchaço e pode até a gente confundir com a trombose. Eu não acredito que esse cisto de Baker tenha alguma relação com as cãibras, certo? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Porém, pode ser que exista algum problema na tua articulação e isso está comprometendo toda a tua região muscular e isso está levando ao aparecimento das tuas cãibras e também levou ao cisto. As meias, a pergunta do Jobson tem a ver com meia, não tem a ver com cãibra, mas aí eu vou juntar e trazer para o nosso tema aqui. As meias, elas são indicadas, meias de compressão, elas são indicadas para quem sente muita cãibra. O Jobson fala de trombose, né? De quem já teve trombose nas pernas, se tem que usar as meias. Então, existem as causas das cãibras, né? Vamos supor, se for uma deficiência de magnésio, não vai ajudar em nada, né? Mas se for porque você está tendo uma fadiga muscular muito forte, porque você treina muito, porque você faz muita corrida ou muita musculação, então já se provou que o uso das meias, no caso de exercício que a gente chama, elas provocam uma recuperação muscular mais rápida. Então aquelas pessoas, por exemplo, maratonista, quem corre diariamente, que corre com as meias, não são aquelas meias normais de compressão, mas elas têm compressão, mas elas têm material diferente. Elas fazem com que a musculatura recupere mais rápido. Isso provavelmente vai melhorar nas cãibras também. Se for por conta de insuficiência venosa crônica, o uso das meias no dia a dia, se ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, também vai favorecer. Na trombose, especificamente, a gente indica sim o uso da meia de compressão, caso não haja nenhuma contraindicação, porque você vai diminuir o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Quando você tem um trombo, ou seja, quando aquele coágulo ele se forma dentro da veia, muitas vezes o organismo consegue até dissolver aquele coágulo e fazer com que o sangue passe novamente. Mas a válvula, que são aquelas estruturas que ficam dentro da veia, que abrem para que o sangue suba e que fecham para que o sangue não desça, essas válvulas elas ficam duras, elas ficam doentes, elas não se recuperam como deveriam. Então elas permitem que o sangue ele desça. Não fique naquele movimento que a gente sabe que é apenas na subida, né? Então, isso pode aumentar as chances de complicações pós-trombóticas, como sequelas, como úlceras, inchaço, manchas na pele. Então, por conta disso, para evitar essa síndrome pós-trombótica, é que a gente indica, sim, o uso de meias. Sobrepeso pode trazer cãibras, doutora Marcela? O sobrepeso vai atrapalhar bastante a circulação. A gente sabe que a veia, como eu digo, tem função ingrata, que é de levar o sangue de volta para o coração contra a gravidade. Então, quanto maior o peso, quanto maior a resistência a esse movimento, maior vai ser a chance de haver um acúmulo de sangue, provavelmente todos aqueles sintomas advindos da insuficiência venosa. Um deles seria as câimbras. A Bia traz uma pergunta, não tem a ver com cãibra, mas vamos deixar a Bia sem resposta. Não, ela diz que a filha dela tem 3 anos e está com sobrepeso. Ela diz que tem nas pernas e até nos braços alguns vasinhos, tipo varizes. Pode ser algum problema vascular? Eu acho que pode desencadear algum problema vascular? Bia, assim, ela é uma criança, né? A gente sabe que você pode ter alguma alteração que seria só por conta dela estar acima do peso. E é tão importante isso, porque às vezes a gente acha que criança
a gente não precisa se preocupar com peso, mas precisa sim, gente. Porque a obesidade infantil, ela vai aumentar e muito o risco de obesidade na fase adulta, que aumenta e muito, né, o risco de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que, mesmo com 3 anos, que ela seja encaminhada para um endocrinologista pediátrica para fazer um tratamento. Não quer dizer que a criança vai ficar passando fome, né? Não é isso. Mas fazer com que ela possa cuidar disso enquanto criança, para que outras coisas não surjam por conta disso. O fato dela ter alguns vasinhos, algumas varizes, não é comum não, tá certo, Bia? E é bem importante que vá num angiologista, cirurgião vascular, para que possa ser avaliada sua bebezinha. Muito tá novinha, né? Muito novinha, muito novinha. Ó, semana que vem ela tá de volta, mas vocês podem acompanhar a semana inteira todos os conteúdos postados nas redes sociais da doutora Marcela. É @doutora_DRA.Marcela Gomes. Você vai lá, segue, tem muito conteúdo postado. Segunda-feira, para a nossa alegria, ela estará aqui conosco. Quer dizer, estará, que é feriado. Feriado, né? E ela vai analisar, Vamos ver. vai analisar. Me conta depois. Um beijo, viu? Uma boa semana pra boa você. Semana, Fernanda. Todo mundo no Instagram, DRA.Marcela Gomes. Ó, eu aqui vai trabalhar e já quer colocar a doutora no jogo, né, gente?